mas você precisa dar uma chance à sorte. Você precisa procurar os elementos daquilo que você quer construir, né? E eu acho que isto foi a grande sabedoria daquela criança, né? A grande iniciativa. Não existe um grande projeto de vida que não comece com o primeiro sonho, mas não existe um sonho concretizado que não se realize, a não ser através de ações bem objetivas. Queria dizer aos senhores que quando eu cheguei com meu primeiro dinheirinho de engraxate, dei para minha mãe, de Rose, ela chorando, disse, mas filho, você é apenas uma criança. E era uma criança de 9 anos de idade, e disse à minha mãe que não chorasse, porque eu iria fazer do meu trabalho a minha diversão e a minha oração. E acho que esse foi o grande segredo da minha vida, foi transformar a adversidade em oportunidade de aprendizagem. Foi transformar barreiras numa oportunidade de poder cruzá-las. E fiz daquela caixa, e como fiz? Daquela caixa de engraxate, momentos de diversão e de brincadeira. Como curti aquela caixa de engraxate, quando não tinha fregueses? Quantas vezes fiz daquela caixa JB um carrinho e brinquei com ele? Então, acho que isto me ajudou muito. E eu lembro, JB, que quando estávamos passando fome, e minha mãe dividindo um ovo entre os filhos, e sou o quinto de uma família de 6, os 2 mais velhos, nessa ocasião, já moravam no estado de São Paulo, vieram estudar aqui no estado de São Paulo. A minha mãe, passando fome, dizia que queria ganhar um dinheirinho extra para comprar, e o primeiro dinheiro que ela ganhasse, ela iria comprar, mestre, uma travessa de vidro temperado que se leva ao forno. O vidro temperado representava para nós o novo, moderno, a vida confortável que queríamos ter. Com aquele gesto, minha mãe dizia para nós que aquele casebre não era digno das nossas vidas. E para quem tinha os utensílios domésticos enferrujados pelo ferro, ter o vidro temperado, como era bom. Hoje todos nós temos um celular, e eu lembro nos Estados Unidos, quando eu tive meu primeiro celular, liguei para minha mãe, né? Aquilo era um momento mágico para nós, porque marcava o início de uma grande revolução. Quantas vezes nós pegamos aquilo que temos no dia a dia e sequer percebemos que existe uma grande história, uma grande conquista para cada uma dessas coisas que nós nos confrontamos e temos no dia a dia para fazer a nossa vida melhor. Mas queria dizer aos senhores e compartilhar com os senhores que o segredo maior que acho que tive enquanto empreendedor, desde aquela época, foi perceber que ao vender 1 quilo de tomate na rua, eu não queria que os meus fregueses levassem apenas a mercadoria. Eu queria que ela levasse, JB, 1 quilo de alegria, 1 quilo de satisfação. Eu queria que quando ela comesse aquele tomate, ela lembrasse daquele momento mágico. E vou dizer aos senhores, uma pesquisa recente, mostrando o que o homem mais olha na mulher. Vocês sabem ou não? Pois é o sorriso no rosto, né? Meu pai dizia que tem 2 tipos de mulher, a feia e a que tem um sorriso bonito no rosto. Quer dizer, eu acho, mesmo sem sorriso, eu acho bonita, né? Mas eu quero dizer para vocês, como somos mais belos, como somos mais atraentes, quando usamos o bom humor, a alegria. Já imaginou um advogado, o cliente já chega, e o cliente, quando procura o advogado, é porque está num momento lindo da vida, né? Não tem litigância, não tem problema nenhum, aí chega e encontra o advogado todo carrancudo, meu Deus do céu, né? Então, é muito importante. Quantos de vocês, nós já vivemos isso, todos nós, a gente passa perto de uma loja, você vê uma mercadoria bonita, você entra na loja, quer comprar, a freguesa te atendeu mal, o que você faz? Vira as costas e vai embora.
Veja, se nós somos consumistas, por que nós nos preocupamos com a forma com que a vendedora nos recebe? É porque nós não fomos feitos apenas para procurar travessas de vidro temperado. Nós fomos feitos para procurar algo a mais. E aí, vindo para cá hoje, JB, eu imaginava por que o fisioterapeuta é considerado na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Brasil, a profissão que dá mais satisfação. Se aqui no Brasil, por exemplo, ele não tem emprego, é mal remunerado, né? Mas da onde vem tanta satisfação? Madre Teresa de Calcutá, certa vez, nos ensinou que quando você dá algo a alguém, você não quer agradar o outro, não. Você quer agradar a sua alma, porque você tem algo forte lá dentro de você, que quando você é confrontado com a miséria, aquilo te toca. É por isso que nós ficamos extasiados na frente da TV, vendo aquelas cenas terríveis e tristes, vindo dessa tragédia do terremoto no Haiti. Quantos de nós queríamos estar lá, tentando socorrer, nem que fosse uma única vida? Então, nós não nascemos para procurar satisfação apenas material. Nós nascemos para algo a mais e nós precisamos entender isso. E então perguntava, e nós temos 5 advogados no conselho, perguntava para eles quais são os principais problemas que afligem os advogados, né? Que amarguram a alma de vocês. Por que o advogado, e nós temos, não tem fisioterapeuta advogado, né? Ainda, né? Brincadeira. Mas nós nos perguntamos, né? Temos advogados, desembargadores, juízes, ministros, temos advogados presidentes, mas o que está acontecendo para fazer um fisioterapeuta mal remunerado, em tese, ser mais feliz exercendo a fisioterapia do que os advogados? Porque fui ler e percebi que não existe tanta satisfação entre vocês no que há de melhor, naquilo que vocês escolheram para ganhar a vida. Eu não sei se eu deveria falar isto, JB, mas vou te pedir licença e depois vocês me corrigem. Eu acho que o advogado, quando é confrontado com o seu cliente, ele é confrontado a ser envolvido numa litigância. O fisioterapeuta, quando é confrontado com o seu paciente, ele é confrontado para servir. Ao estender a mão ao paciente, ele não está ajudando o paciente, como Madre Teresa nos ensinou. Ele está ajudando a si mesmo. E vocês, ao estender a pena de vocês para o seu cliente, você está sendo arrastado numa litigância. E vocês precisam entender, porque eu fui ver e percebi que o estresse entre vocês é terrível. E se me perdoe e me corrija se estou errado, né? Queria muito, JB, poder pedir à Justiça Federal para colocar uma câmera dentro do elevador para filmar os semblantes dos senhores quando o senhor sai de um encontro com juízes, né? E ver quanto daquela linguagem não verbal é refletida num ganho de causa. Mas queria dizer aos senhores que se eu tivesse que escolher uma segunda profissão, eu escolheria ser advogado, mas adoraria ser um promotor, né? Porque é bom defender as causas coletivas.